Há dois pontos a observar antes de seguirmos. Primeiro, se esta praga foi proposital ou não, o caso é que forças que operam nos bastidores estão aproveitando o fato para tirar proveito dela, submetendo ainda mais os mais pobres. Isolamento de longo prazo pode trazer falta de recursos trarão revoltas, e revoltas trarão ou lei marcial ou quedas de governos fracos até que um forte ao estilo Hitler ou Stalin suba ao poder. O segundo ponto é a possibilidade de decretação de lei marcial nos Estados Unidos, que, por ser visto como líder do mundo ocidental, é um exemplo e fatalmente será copiado como o foi quando fechou as fronteiras com a Europa. No Brasil, não chamamos tecnicamente, em termos jurídicos, de lei marcial, mas usarei este termo por ora por ser mais popular e de imediata compreensão geral. Tanto nos Estados Unidos como aqui, está se ordenando à maioria das empresas que fechem e aos cidadãos que se isolem, exceto as empresas de itens essenciais muito limitadas, como alimentos, remédios, etc. É óbvio que, a longo prazo, isto trará desobediências e os mais fracos financeiramente logo começarão a pensar em saquear, e então serão cada vez mais medidas de repressão policial, especialmente referentes aos toques de recolher em toda a cidade e outras restrições aos cidadãos. As perguntas que tenho são as seguintes: se a necessidade de confinamento do cidadão cresce e as restrições aumentam, onde isto vai terminar? E se mesmo a menor transgressão das restrições de confinamento acabar virando numa contravenção, como as autoridades lidarão com dezenas de milhões delas? E como os policiais que precisarão aplicar regras de confinamento vão fazer isto sem se aproximar dos demais? E se estes números continuarem a crescer, como salvaguardar o pessoal dos hospitais? Nossos tribunais não ficarão sobrecarregados com casos de contravenção tanto quanto as instalações médicas de pacientes? Quanto tempo podemos permitir que as pessoas, amantes da liberdade, estejam sob bloqueio em suas próprias casas sem trabalhar? Há pessoas na área médica falando em bloqueio de 5 semanas ou mais, mas eles esperam seriamente que as pessoas poderão cumprir a indicação? Por fim, não esperamos que pequenas rebeliões ou mesmo rebeliões massivas ocorram em um futuro não tão distante se persistirem os pedidos crescentes de bloqueios e privações? O país terá então meios necessários para lidar com o caos sem recorrer à intervenção militar e promulgações de leis marciais? Além disto, muitos criminosos foram soltos dos presídios por conta da doença, e eles, você sabe, não são conhecidos por obedecer à lei. Se você não está familiarizado com a lei marcial, ela é a imposição do controle militar direto das funções civis normais por um governo, especialmente em resposta a uma emergência temporária, como invasão, ou em casos urgentes como a desta doença. A lei marcial é, em resumo, quando a autoridade militar exerce o governo, ou pelo menos algumas de suas funções. É a substituição do domínio civil pela autoridade militar temporária em tempos de crise. No Brasil, seria o equivalente a entrarmos primeiro num estado de defesa, depois num estado de sítio e podendo redundar até mesmo em intervenção federal ou militar. É claro que qualquer mente racional dirá que algo como a lei marcial nunca aconteceria, certo? Sim. Assim como qualquer mente racional também diria que nenhuma praga jamais atravessaria o planeta e causaria uma parada esmagadora no motor econômico do mundo, mas aconteceu, e uma massa de pessoas sendo levada a um pandemônio de medo por conta de uma massa esmagadora de notícias mostrando pessoas esvaziando as prateleiras das lojas de papel higiênico e fraldas são o resultado. O presidente diz que não há motivos para se instalar o pânico, mas ele próprio pode decretar o estado de defesa caso o pânico se instale. Basta você ler o artigo 136 da Constituição
E se quiser entender sobre como se decreta o estado de sítio, leia também o artigo 137 da mesma Constituição Federal. Novamente, tais coisas podem parecer um pouco distantes de acontecer, mas você acha que as autoridades vão agir de que forma se a agitação social começar a tomar as ruas? As pessoas têm um ponto de inflexão. Espero que você não tenha dúvidas sobre isso. Eu não sei dizer qual é esse ponto, mas para tentar descobrir, conseguir alguns dados para tentar prever isto, estou fazendo algumas pesquisas na aba da comunidade. Se você quiser, poderá ir lá agora mesmo para ver. O Ocidente não percorreu tantos séculos de progresso em defesa da liberdade, cheios de sacrifícios dos antepassados que perderam vidas, para regredir e ser colocado em algemas que inibem a liberdade. Ainda não chegamos a esse ponto, concordo, mas triplamente alertaria os líderes municipais, estaduais e federais de que as decisões que eles estão tomando terão consequências. Então é bom que pensem bem qual o melhor caminho, pois são vocês que têm as informações técnicas e médicas nas mãos, e vocês é que serão responsabilizados. As pessoas estão dispostas a se sacrificar para impedir a propagação desta praga, e principalmente para impedir que os mais fracos sejam infectados por ela. Mas os líderes de nossas cidades, estados e países precisam se lembrar e nunca esquecer esse velho ditado histórico. Aprenda com a história ou você estará condenado a repeti-la. Estamos em uma ladeira escorregadia para o totalitarismo e poderemos ver medidas de força sendo tomadas para combater tanto a doença quanto eventuais distúrbios advindos do combate à doença. Fomos colocados diante de uma escolha de Sofia, e qualquer dos caminhos tomados nos trará consequências. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.